Alice brasileira, nascida na cidade de Porto Alegre, trabalha como chefe de cozinha e conhece Paul, canadense, também chefe de cozinha, ao frequentar um curso específico na cidade de Toronto. Ambos iniciam relacionamento amoroso e se casam no Canadá, fixando residência na cidade de Toronto. Após um ano de casamento, nasce Mila, fruto da união do casal, em uma maternidade local. Mila é registrada em repartição brasileira. Neste caso, de acordo com a Constituição da República Brasileira, Mila. E aí vêm as assertivas da questão do concurso público. É uma questão muito simples, pessoal. Basta conhecer a legislação. Bom, este aqui é um resumo do que pode acontecer na nacionalidade. Nós temos dois critérios para definir a nacionalidade: o critério territorial e o critério sanguíneo. O critério territorial, ele sozinho já é suficiente para permitir a aquisição da nacionalidade. Por exemplo, nasceu aqui no Brasil, já é brasileiro nato, sendo pais estrangeiros ou não. Mas tem uma exceção: se um dos pais, né, ou pai ou mãe, estiver a serviço do país de origem. Então, neste caso, o Brasil não vai se meter e aí não vai ser brasileiro nato. Outro critério, o critério sanguíneo, deve ser sempre somado a algum outro critério. Então, o critério sanguíneo por si só, pai e mãe, o pai ou mãe brasileiro, morando no exterior, a criança nasceu no exterior, nós vamos ter que analisar alguns critérios. Por exemplo, o critério funcional. Porque se pai ou mãe estiverem a serviço da República Federativa Brasileira, eles serão brasileiros natos. Se fizerem um registro automaticamente lá fora, também serão brasileiros natos. Agora, pai ou mãe brasileiros, criança nasceu no exterior, não fizeram registro no órgão competente no exterior. A criança vem residir no Brasil há qualquer tempo e maior de 18 anos, ela opta pela nacionalidade brasileira. Neste caso, também será brasileiro nato, mas tem que ter todos esses critérios somados. Ou seja, pessoal, são essas as situações que podem acontecer. Vamos voltar para a situação. Mila, ela é fruto de um casamento, né, de um relacionamento de um pai e mãe, e que neste caso é uma brasileira que nasceu em Porto Alegre, conhece Paul, que é canadense. Então, a mãe é brasileira. A criança nasce aonde? Nasce em Toronto, no Canadá. Então, o critério territorial está afastado. A criança não nasceu no Brasil. Mas a mãe é brasileira. A mãe não estava a serviço da República Federativa Brasileira. Então, por si só, ela não é brasileira nata. Porém, Mila foi registrada em repartição brasileira. Automaticamente, quando a mãe ou o pai foi lá e registrou a Mila na repartição brasileira, Mila já se torna brasileira nata, automaticamente, por este critério sanguíneo. Então, pessoal, analisando as questões, nós vemos que, letra A, será considerada brasileira nata se vier a residir na República Federativa do Brasil? Não. A partir do momento que ela foi registrada, ela já é brasileira nata. Letra B, será considerada brasileira nata se vier a residir no Brasil? Não, ela já é brasileira nata. Letra C, será considerada brasileira nata se vier a residir no Brasil? Também não, ela não precisa vir residir no Brasil. Automaticamente, quando ela já foi registrada, ela já é considerada brasileira nata, que é a letra D a correta. Letra E, será considerada brasileira nata se vier a residir na República Federativa do Brasil. Ou seja, pessoal, se vocês conhecessem a legislação nessa questão, já matava, porque todas elas falam em residir na República Federativa do Brasil. Somente seria caso ela não fosse registrada em repartição brasileira. Aí ela teria que vir residir no Brasil e teria que optar pela nacionalidade brasileira quando completasse a maioridade de 18 anos. Ou seja, pessoal, a alternativa correta para esta questão, letra D, Mila é considerada brasileira nata quando teve o seu registro feito em repartição brasileira.